ler apenas um versículo. Primeira de Pedro, primeira carta, ou Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, capítulo 3, versículo 10. Primeira de Pedro 3, 10, que diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Meus queridos, nós falamos de um termo aqui em que a palavra de Deus, na verdade, é farta. Não só Pedro fala, mas também Salomão, Tiago, enfim, o próprio Jesus, ele também fala a respeito da língua. Mas eu quero falar da língua associado como fogo, porque a Bíblia também associa. Eu não quero falar da língua isoladamente, mas a língua de fogo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero dizer, queridos, que tanto a língua quanto o fogo são citados na Bíblia, e como algo manipulável, que pode ser usado por alguém em um determinado fim, e esse fim pode ser benéfico ou maléfico. Depende tão somente de quem a utiliza e para que a utiliza. Mas é bíblico. Glória a Deus. Dessas duas palavras que aparecem juntas, ou seja, língua e fogo, eu vou citar dois casos distintos e bastante diferentes. Apesar de ser língua e fogo associado, mas o resultado bem diferente dentro da Bíblia. O primeiro, nós podemos lembrar, que os irmãos já sabem, que quando Jesus, após ele ressuscitar, ele, antes de ser levado aos céus, assunto aos céus, ordenou que os seus discípulos esperassem em Jerusalém pela descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Atos 2, 1 a 4. Nós vamos ver aqui algo muito importante, onde nós vemos associado língua com fogo, e essa associação tem um resultado diferente de outro que nós vamos relatar na Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Meus queridos, o fogo na verdade, um símbolo de poder purificador do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui esse resultado. E, na verdade, esse símbolo, ele aparece em várias vezes nas Escrituras como a figura da presença de Deus, e também não só da presença, mas do juízo de Deus sobre os homens. Nós vamos dar um passeiozinho na Bíblia, né? Porque vamos falar de um assunto tão forte, nós precisamos ver a base. Levíticos 9, 24. Levíticos 9 e 24.
Vamos ver o que diz Levíticos 9, 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Nós temos outro texto que é segunda carta de Pedro, 3:7. Temos também outro texto aqui falando de fogo. 2 de Pedro 3:7. Vamos devagar, tranquilo, que é um assunto, né? Que as pessoas têm um certo pavor, fica meio assim. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Dois textos em que nós vimos, um em que consumiu o holocausto, foi recebido por Deus, e agora tem também um fogo que vai também trazer o juízo de Deus na terra. Duas modalidades. Mas eu queria que você ainda mostrasse aí, queridos, para a igreja, Deuteronômio. Se você quiser anotar, vai anotando. 4:24. Deuteronômio 4:24. Deuteronômio 4:24. Você pode estar anotando esses versículos, né? Que o assunto é pertinente ao que nós estamos vendo. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, mas também Ele é um Deus zeloso. Nós só falamos aqui no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento? Mateus 3:10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3 e o versículo 10. 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então nós, com esses 4 versículos, nós queremos mostrar a palavra fogo, a disposição do fogo, o uso do fogo, com significados e também com propósitos diferentes. Amém? O termo cheios do Espírito Santo que nós lemos lá em Atos, no capítulo 2, foi colocado ali, aparece significando que os discípulos estavam sob a direção e também influência total do Espírito Santo. E em consequência disso, em consequência deles estarem cheios, que eles estarem realmente com o Espírito Santo, transbordando no Espírito, eles começaram a falar, e depois Pedro se levanta e faz um discurso, faz a primeira pregação. É a primeira pregação, Cassiano, da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. É Pedro que inicia o Evangelho, ele prega o Evangelho, e quando ele, cheio do Espírito, ele começa a falar, o povo foi extremamente impactado. E está escrito também, né? Atos 2, começa aí pelo 37, por favor, minha filha. O multimídia ajuda muito, né? Os irmãos só anotam e aí aqui a gente começa a ler mais tranquilamente, todos leem de uma forma rápida. Atos 2, 3, 7. Ouvindo eles isto, ou seja, a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração, porque a palavra que eles ouviram era uma palavra que era de um homem simples,
mas estava sob a unção do Espírito. E vocês veem que compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? Depois dessa pregação, o que faremos? Então, aí veio o conselho de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que faremos, irmão? Obrigado, minha filha. Que faremos, irmãos? A resposta é: arrependei-vos. Ser cheio do Espírito Santo é ter caráter transformado e expressar a vida santa de Cristo. De que forma? Em atitudes e em palavras. Esse é o primeiro caso da associação da língua com fogo, né? Primeiro vem, né, a parte espiritual. Agora o segundo caso. Aí, Cassiano, complica um pouco, porque o objetivo aqui da palavra e do fogo aqui foi para que houvesse arrependimento e que a obra fosse realizada. Agora o segundo caso, onde essas duas palavras estão juntas, língua e fogo. Vamos ler agora Tiago 3:6. Tiago 3:6. Pastor Zé Carlos, aí começa. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Vocês estão vendo que nós citamos inicialmente um fogo que é produzido pelo poder de Deus e tem uma influência que traz o quê? Arrependimento, vontade, desejo de estar em harmonia, em comunhão com o nosso Deus, irmã Sidéria. Esse é o primeiro. Mas o segundo é também um fogo, mas um fogo, coloca a última parte, minha filha, é posta em chamas pelo inferno. A última parte. Ela contamina e ela é inflamada pelo inferno. Agora começa a coisa um pouco mais pesada. Tiago compara, portanto, o estrago que a língua pode causar com um fogo destruidor. A maldade da língua tem seu combustível na malignidade do próprio inferno. Traduzindo aqui o que o Tiago fala, nós podemos ver que a língua, ela é um combustível de malignidade do próprio inferno. São objetivos diferentes. A língua como fogo pode levar para o céu, e a língua com o fogo pode conduzir ao inferno. Pastor, que negócio é esse? Queridos, essa é a introdução. Entendeu? Esses dois casos nós fizemos como introdução. E agora vamos começar. Amém? As palavras infundadas e odiosas, elas são prejudiciais
porque elas se espalham rapidamente para a destruição, com a finalidade de destruição. E ninguém pode deter o resultado depois delas serem proferidas. Palavras infundadas e odiosas. Os dois tipos de língua de fogo que nós falamos aqui são expressões consequentes de algo muito mais profundo do que nós possamos imaginar, do que nós possamos idealizar. Porém, uma traz unção e salvação, e a outra traz destruição e perdição. Os dois formatos estão na Bíblia, não estou inventando nada, está aqui escrito. Então, uma forma como é colocada, a origem quando é espiritual, traz unção e salvação. E quando não é do Espírito, ela traz destruição e perdição. Quando Jesus disse, no Evangelho de Marcos está relatado, Marcos capítulo 7, por favor, minha filha, versículos 20 e 23, Jesus dá uma informação muito importante para nós entendermos esse posicionamento. Marcos 7, 20 a 23. Jesus faz uma revelação aqui muito profunda. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, palavras de quem? Quem mesmo? Jesus que falou. Amém? Eu quero dar uma parada aqui para você entender que foi Jesus que falou. Você pode dizer, foi Tiago. Não, aqui é Jesus falando. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Vai anotando. Maus pensamentos. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Volta agora no 22, querida. 22. No final, isso aí. A palavra loucura aqui, na tradução, não é a faculdade de você perder a faculdade mental. Essa palavra loucura, ela na verdade, pode ser traduzida e é o significado da insensatez. Vocês estão entendendo? Porque o português muitas vezes, quando você vai no original, traduziu loucura, mas não é o louco que perde a razão. Não deixa de ser a insensatez uma loucura, Não estou dizendo que está errada a tradução, não é isso. É para que você entenda melhor essa tradução aqui, esse significado dessa loucura. Não é o cara ficar louco, barrido, jogando pedra, não. É a insensatez. E uma coisa muito importante, quando Jesus fala isso aí, ele cita exemplos dos maus desígnios e ele coloca no mesmo nível a insensatez. Falar e agir sem pensar nas consequências. O que é insensatez? Vou repetir. Falar e agir sem pensar nas consequências. Jesus estava dizendo que todos esses males vêm de dentro do homem e contaminam o homem. Ou seja, o que sai de mim
pode lhe contaminar, Jamil. Note que Jesus cita, vou repetir, no mesmo conjunto de a blasfêmia e a insensatez, ele está no mesmo nível de prostituição e adultério. Vou repetir, é Jesus quem coloca no mesmo nível blasfêmia e insensatez, no mesmo nível que a prostituição, que o adultério. Enquanto as línguas, como o fogo do Pentecoste, como nós lemos aqui, simboliza a ação do Espírito no coração dos discípulos, o que resultou numa fala cheia de autoridade e poder através de Pedro, trazendo a salvação de quase 3.000 pessoas. A língua incendiária da insensatez põe em chamas a própria carreira da existência humana. Enquanto a língua com a ação do fogo do Espírito traz libertação, a que vem com insensatez, com o fogo da insensatez, produz escravidão e deixa o homem escravo de si mesmo. Em Atos 2:37, como nós lemos aqui, diz que a multidão, ouvindo sobre a graça por meio de Jesus Cristo, essa graça que veio de Jesus, ficou com seus corações compungidos e perguntaram o que podia ser feito. O que é que podemos fazer diante dessa tremenda revelação salvadora? Foi uma revelação para a salvação. Houve primeiramente temor diante da exposição que foi posta pelos os apóstolos, e também houve neles lá uma alegria, uma satisfação pela graça. A pregação de Pedro mostra que não havia mérito nenhum no homem, mas Jesus Cristo trouxe gratuitamente essa situação. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo realmente traz a graça para todos aqueles que creem, mas a maledicência deixa qualquer um atingido por ser esta, e é uma seta totalmente sem graça. Enquanto o Evangelho, vocês entenderam? Enquanto o Evangelho é cheio de graça, irmã Salete, a maledicência é totalmente sem graça. E é por isso que atinge-nos. E vamos fazer uma pergunta: como é que fica o seu coração após ouvir alguém falando mal de outra pessoa? Não me responda. Isso aí, faça uma introspecção. Como é que você fica? Como é que, entendeu, fica o seu ânimo quando você vê alguém, ouve, na verdade não vê, ouve alguém falando mal de outra pessoa? Não é falando bem, falando mal. O que é que você sente? O que é que nós sentimos? Não me responda. Agora, e se você ouve alguém falando mal de você? Que sentimento é produzido? São duas questões. Nós estamos falando de duas línguas, entendeu? Que sentimento você tem quando ouve alguém falando mal do outro? E que sentimento você tem quando você ouve alguém falando mal de você? É um sentimento de temor a Deus e alegria?
Não me responda. Cada um, entendeu? Julgue a si mesmo. Porque, queridos, há dois tipos de pecado na língua do fogo da insensatez. Há dois pecados, vou repetir. Dois tipos de pecado na língua de fogo da insensatez. Primeiro, um é ativo e o outro pecado é passivo. Há dois pecados, um ativo e um passivo, quando existe uma língua inflamada, irmã Sidéria, de insensatez. Um pecado ativo e passivo. Como? O que difama com a sua língua é o ativo. E o passivo é o que para ouvir. Os dois estão pecando. Entendeu, Zé Carlos? O ativo está falando mal. E o passivo é aquele, é mesmo, não me conta. Fica doidinho para sair dali e já... Você não sabe da maior. Tem uma, inclusive já no WhatsApp, sobre um negócio aqui fantástico. Sabe o que aconteceu com fulano? Você entendeu? É um pecado ativo e passivo. Glória a Deus. Se podemos dar glória a Deus, né? Um negócio desse. Mas glória a Deus, porque a Bíblia nos mostra o outro caminho. E até mesmo o caminho do pecado. Nós devemos agradecer a Deus porque a Bíblia nos mostra. Porque quando nós somos confrontados, devemos glorificar a Deus porque a correção do Senhor é para aqueles que Ele ama. Pastor, o senhor está batendo hoje. Não estou batendo, estou lendo a palavra. Agora, se a Bíblia está corrigindo a mim e a você, é por amor, não é verdade? Deus é o... Tem alguém que ame a nós mais do que Deus? Não tem. Quando você ouve um comentário indevido, mesmo que você não vai pegar o WhatsApp e vai passar para outro, mas você está pecando por cumplicidade, porque você não defende. Não, você está enganado. Não, entendeu? Você escutou, você não for falar, mas fica com aquilo guardado. Portanto, queridos, quando nós damos ouvido a um maldizente, nós estamos participando do mesmo pecado. E quando nós pecamos, o que é que ocorre? O pecado cria o quê? Uma barreira entre nós e Deus. Ou seja, o pecado nos priva da comunhão com Deus. O pecado nos priva. E a insensatez, vou lembrar, Jesus disse que está no mesmo nível da prostituição, do adultério. Por isso, queridos, nós vivemos momento na terra que Jesus está voltando. E eu quero dizer que essa mensagem aqui, o que nós estamos falando, é realmente uma mensagem hoje que nós estamos vivendo excelente, porque nós precisamos disso aí. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E muitas vezes nós achamos que estamos preparados, porque pula, salta e tal, e ora, e... Não, queridos, nós estaremos preparados quando realmente nós estivermos cumprindo. Não estou contra quem pula e profetiza, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Nós temos que ter cuidado com o espírito de engano. O espírito de engano, eu falei terça-feira passada, vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados? Do espírito de engano. Porque o espírito de engano engana a pessoa. A pessoa acha, pastor Zé Carlos, que
que está certo, mas não tem, é como o irmão Humberto fala, não dá liga, né? Não dá liga, o pecado não tem liga, entendeu? A pessoa está vivendo no adultério e acha que ainda está sendo usado por Deus. Não, está tudo bem, porque Deus está me usando. Não é Deus. Não existe comunhão de Deus com o pecado. Deus ama o pecador de forma extraordinária, mas não dá liga pecado com a santidade de Deus. O irmão está entendendo? Não dá, não tem comunhão. E se nós não temos comunhão, como é que nossa vida está normal? Eu estou falando de adultério porque está no mesmo nível, entendeu? Os maldizentes, os insensatos, quem botou no mesmo nível foi Jesus, não foi eu. Nós lemos aqui, né? Marcos capítulo 7, é importante, guarda isso. A partir do versículo 20, de 20 a 23, isso guarda na cuca. Foi Jesus que falou. E se Jesus falou, é muito importante, Elione, é muito importante. Amém? É importante. Nós temos que, né? Porque, como eu disse, o pecado nos afasta da comunhão com Deus, pois enche a nossa mente de pensamentos maus, motivos egoístas, falta de misericórdia. E aí, essa falta de misericórdia nos leva à hipocrisia. A palavra está forte, mas está escrito. Não foi isso que Jesus chamou aquele pessoal que dizia que era top, jejuava, orava em público, era respeitado, era uma comunidade respeitada, porque eles viviam na sinagoga, gastavam horas na sinagoga, viu? Não estou dizendo que eles ficavam perambulando não, bebendo, não era não, eles não viviam nos botecos não, eles estavam na sinagoga, lendo a palavra, né? E quem for conosco o Mauro teve lá já na sinagoga, né, Mauro? Visitou a sinagoga, né, Salete? Também já foi, já conhece a sinagoga. Tem a sinagoga, você vai lá, eles estudam. Nós fomos lá, o pessoal, né, Salete? Orando direto. Você não foi no lugar dos homens, né? As mulheres, não, porque as mulheres lá é separado, na sinagoga lá, entendeu? As mulheres vão para o lado, os homens lá ainda existe lá, entendeu? E aí, os caras estão lá orando, de joelho lá, entendeu? Horas. E eles viviam na sinagoga, depois eles saíam, entendeu? Todo bem trajado, diferente dos homens, orando nas praças. E o que é que Jesus falou que eles eram? Hipócritas. Porque na verdade, eles faziam tudo isso para que o povo enxergasse, entendeu? Eles eram a estrela. Ali está passando um religioso, né? Ali está passando, né? E até hoje você identifica lá em Israel os religiosos. Não estou me queixando de religião, não estou falando isso. Estou dizendo o seguinte, né? Que muitas vezes nós entramos nesse processo religioso, mas estamos cometendo um adultério. Mas pastor, o senhor está falando, eu sou um jovem pacato, eu sou uma mulher honesta. O senhor está falando, não, eu estou falando do mesmo nível, entendeu? Jesus botou tudo no mesmo, como diz assim, no mesmo saco, né? Então, Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Você anota isso aí. Esse está uma noite aí de anotação. Vocês viram que eu estou falando bastante vezes. Tendo
você precisa ter cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A pessoa está revoltada com o outro, está odiando o outro. Se está odiando, está em pecado. Não é verdade? O que é o pecado? Desobedecer ao que Deus manda. Se a Bíblia diz, ame o Jamil, e eu odeio o Jamil, querido, não tem comunhão. Porque o amor, eu não posso ter o amor de Deus em mim odiando outra pessoa. Quando eu odeio alguém, é o sinal inequívoco que o amor de Deus não está dentro de mim. O que eu posso é, sabendo do procedimento de determinadas pessoas, eu não pactuar com elas, mas eu não posso odiá-las, mas pedir a Deus que a salve. Que de uma forma o Espírito Santo venha trabalhar. Você já percebeu que existem pessoas, às vezes, que você está no seu ambiente de trabalho, uma vizinha, etc., que você ora tanto para que essa pessoa venha conhecer a verdade e a salvação. Não tem isso? Só que muitas vezes você não sabe o que ela pratica. Você não tem noção do quem ela é. E você está lá, Senhor, salva fulana, salva cicrano, está entendendo? E às vezes nós queremos odiar uma pessoa porque falou algo que nós não gostamos. E ao invés de fazermos como oramos pela vizinha, pela amiga de trabalho, pelo amigo do trabalho, nós estamos desprezando-a. Isso aí, quando você despreza, o amor de Deus não está dentro de nós, porque o amor de Deus, a principal maneira desse amor evidenciar-se, é exatamente a inclusão. Não foi isso que Jesus falou? Estavam batendo nele, maltratando, dizendo horrores, e Jesus dizia: Pai, eles são tremendamente ignorantes, não levem em conta o que eles estão fazendo, são puro ignorantes, mas um dia eles podem ficar aqui, salva eles, né? Porque vai haver uma pregação do Evangelho. Talvez alguns estivessem lá na pregação de Pedro, quem sabe? Nós temos um exemplo disso, não temos? Não foi Cristo, mas foi um diácono, chamado Estevão, um diácono, pregando o Evangelho, cheio do Espírito Santo. E ele está lá cheio do Espírito Santo, falando, pregando. E aí, por causa da sua pregação, o moço lá, que tinha uma autoridade, entendeu? Chegou e disse: não, ele tem que morrer para ele se calar. E esse moço comandou um linchamento. Não foi linchamento, apedrejamento. O cara foi apedrejado. Mas quando eles estavam jogando as pedras nele, ele olhou com tanto amor e disse ao Senhor, repetiu, aprendeu com Jesus: Senhor, não impute a eles nada, porque eles não estão sabendo o que fazem. Eu perdoo a todos. E ele perdoou aquele que estava comandando o apedrejamento, e depois esse comandante torna-se um dos maiores, ou o maior evangelista, missionário que a igreja conheceu. Se esse Estevão tivesse odiado e blasfemado, ele não teria essa oportunidade, mas ele perdoou, ele amou. Amar a quem nos ofende é, na verdade, Ribeiro, a prova dos 9
que o amor de Deus está dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Quando eu não consigo amar, não estou dizendo estar junto, beijadinha, né? Não, você pode, né? Não, você fica lá na sua casa ou na minha, mas eu não tenho ódio de você. Só que as suas ideias não batem com a minha. Então a gente vai procurar, mas não é a nossa ideia. Vai procurar onde bate a ideia comigo. Isso não é pecado, sabe por quê? Jesus, ele caminhava com a multidão, tinha uma multidão que seguia, mas depois que a multidão ia embora, ele tinha os 12. Desses 12, quando ele queria um negócio mais particular, ele levava quem? 3. Não é que ele desprezava os outros 9, é porque aqueles 3, ele tinha uma, entendeu? Tinha uma findúcia aí, entendeu? Mas ele, então, não despreza ninguém. Não estou mandando aqui desprezar, amar. Mas tem pessoas que você nutre uma amizade maior, natural. Natural. Agora, não pode odiar. Porque quando nós odiamos, é sinal que tem uma raiz de amargura. E essa raiz, quando ela brota, ela vai perturbar primeiramente a mim e também quem estiver à minha volta. Eu não vou conseguir. O amargurado, ele não consegue ficar amargurado sozinho. Ele quer contaminar os outros. E aí já você percebe que a pessoa não é uma pessoa boa. Não é verdade? Porque quando você está doente e você ama a pessoa, olha, eu não quero que você pegue essa gripe, eu não quero que você pegue esse vírus. Olha, eu não vou te beijar agora porque, olha, eu estou com essa gripe, né? Mas quando você está doente e quer transferir a sua doença para outro, é sinal de que realmente está afastado dos pensamentos de Deus, da forma de Deus pensar. Agora, quem está por trás da maledicência? Quando falamos mal um dos outros, estamos dando lugar ao Espírito Santo ou ao diabo? Agora foi brabo. Quando falamos mal um dos outros, vou repetir, nós estamos dando lugar ao Espírito Santo ou ao diabo? Não há meio termo, nem outra explicação para isso. As Escrituras, a palavra de Deus, nos mostra que as consequências da maledicência são sérias e que se trata de um pecado e que esse fogo é incendiado pelo inferno. Não é um fogo do Espírito, é o fogo do inferno, é o fogo proveniente do diabo. Falar mal, mesmo que você disfarce, uma maneira displicente, porque tem gente que fala mal, entendeu? Displicentemente, quer dizer, bota alguma coisa no ar, entendeu? Assim, entendeu? Não fala o nome da pessoa, mesmo que você fale de maneira displicente, e ache que não tem uma intenção maligna, pode causar o mesmo efeito danoso. Que efeito é esse? Separação, discórdia, inimizade. Opa! E está dentro ali do que Jesus falou, no mesmo nível de prostituição. Vocês estão entendendo? A intenção é maligna. Roubar, matar,
destruir, é o métier do diabo, queridos. Matar, roubar, destruir, é coisa de gente que anda nas trevas. Mas pastor, eu nem armado tenho, nem arma tenho, mas eu estou falando de língua. Tem muita gente morta na igreja por causa de uma língua ferina. Mas o Senhor, Ele é aquele que dá vida, viu, Ismael? É o que dá vida. Mesmo que você estando morto, Jesus diz, mas você vai viver. Jesus é o único que pode reverter. Mesmo que alguém com a língua maligna te levou a prostrar e você está aí, semi-morto ou morto, Jesus te traz de volta. Ele é o doador da vida. E foi Ele que falou, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus. A vida tem origem no Senhor Jesus Cristo. O diabo é quem trabalha para separar, para criar inimizade. Ele quer discórdia, ele não quer unidade. E Deus busca a união. O Senhor Jesus, ele deseja tanto, Ele sendo Deus, que houve um momento, e Ele sabia que nós íamos passar por tanta dificuldade, queridos, que Ele não ficou sozinho. Ele disse, eu vou chamar a Trindade. É um negócio para a Trindade. O negócio é tão sério da questão da unidade, que Jesus disse, olha, Pai, vamos nos juntar aqui. E Jesus, pelo Espírito Santo, faz uma oração ao Pai, manifestando o desejo dele. Ele diz o que diz. João 17:9. Eu não rogo só por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Coisa linda, hein? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu e você, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Assim, olha, ele, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Isso é para a igreja, querido. Isso é lindo demais. Não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou, ele repete. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está aqui vocês, ó.
Jesus orando por mim e por você. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Espera aí, tem um negócio importante aqui. A nossa unidade, vou ler aqui, ó. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que é que Satanás, ele quer destruir a unidade? Porque a unidade de nós em Cristo, Cristo em nós, e todos juntos nessa unidade, vai fazer com que o mundo creia que existe um Deus Salvador. E é por isso que o inimigo trabalha tanto, para destruir essa unidade. E Jesus sabia tanto disso, que ele não levou sozinho. Ele compartilhou e chamou. Ele estava cheio do Espírito, falando pelo Espírito, e chamou o Pai, para que estivessem unidos. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Queridos, isso é demais. Uma palavra dessa, nós não podemos viver como queremos. Pai, aí vem, olha que coisa gloriosa. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a igreja de Jesus. Então nós precisamos mudar, nós precisamos, queridos. É momento de meditarmos, é momento de realmente nós tentarmos nos enquadrar na palavra. Isso aqui não é um desejo do pastor Edivaldo, é do próprio Jesus, do próprio Deus. No momento que a gente medita, isso aí tem que ser fruto de nós estarmos meditando, porque uma leitura dessa faz com que nós façamos uma introspecção para que realmente, como é que eu estou vivendo? O padrão é esse, querido. E o padrão não é o pastor Edivaldo, não é a Adna, é o padrão do Senhor Jesus. É o padrão de Deus, é o padrão do Pai, é o padrão do Espírito Santo. Amém?